Muito boa tarde, galera. Nosso Globo Esporte já começou e hoje tem rodada do Brasileirão com os 3 times mineiros em campo. O América vai jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa, o Atlético também joga fora de casa contra o Bragantino. Assunto pra daqui a pouquinho. Hoje também tem Atlético e Bragantino lá em Bragança Paulista, jogo às 7 horas da noite. E uma vitória do Atlético pode colocar de novo o Galo no G6. Vamos trazer aqui a provável escalação do time do Felipão. Se liga aqui, galera, porque tem algumas baixas e também alguém que pode voltar. O Pedrinho, a gente tá colocando como titular. Baixas importantes. Zaratio, então a gente colocou o Igor Gomes como titular. Lemos também está suspenso com o 3º cartão amarelo. Quem deve fechar ali a dupla de zaga com o Igor Rabelo, com o Fux, é o Igor Rabelo. O Bataglia também tá com lesão confirmada e tá fora. Lá na frente, dupla de ataque com Paulinho e Hulk. O Atlético, né, tentando dar a volta por cima, fora de casa, mais uma vez. Estamos apressados pelos pontos que estamos atrás. Quando vamos dar o outro passo, é o passo seguinte que vai nos fortalecer. Não conseguimos. A missão é entrar na zona de classificação para Libertadores. O obstáculo, a ansiedade. Tropeçamos, levantamos. Tropeçamos, levantamos. E é a ansiedade de vencer a partida em casa. Temos que vencer aqui dentro de qualquer maneira. E não é assim, não se vence de qualquer maneira, não. A derrota para o Cruzeiro em casa impediu o Galo de entrar no G6, o que já havia acontecido uma semana antes, contra o Coritiba. Slimani vira o jogo pro Coritiba! No meio dos dois, uma importante vitória contra o Palmeiras em São Paulo. Paulinho amplia pro Galo, 2 pro Atlético, 0 pro Palmeiras. Não vejo tanta dificuldade quando a gente joga, principalmente nos últimos 4, 5 jogos fora de casa, que não tem essa ansiedade toda. Final do jogo no Allianz Parque, o Galo vence, Galo forte, vingador. Jogar fora de Belo Horizonte nas últimas semanas tem mesmo funcionado para o Atlético. São 3 partidas sem perder como visitante. O Galo faz o segundo, Igor Gomes, Internacional 0, Atlético 2. O Galo é o 3º melhor visitante do campeonato. E hoje em Bragança Paulista tem mais uma chance de usar isso a seu favor. Quando o Galo joga fora de casa, naturalmente o time da casa tem como tendência tentar propor um pouco mais o jogo, tentar ser um pouco mais agressivo. Isso naturalmente cede espaços ao Atlético e consegue, através desses espaços, encaixar melhor as suas jogadas e criar essas oportunidades. A tabela ainda coloca Fluminense e Fortaleza na sequência do Atlético, adversários diretos na briga por Libertadores. É uma sequência realmente difícil para o Galo, enfrentando 3 bons times em sequência, tanto Bragantino como Fortaleza e Fluminense. 3 jogos, 9 pontos importantes em disputa. Acho que tem que ter mais sabedoria, mais cabeça, mais inteligência para jogar. Enquanto tem bola, jogar sem medo, não tem que ter medo de errar. Nós somos o Atlético, com todo respeito, somos uma das melhores equipes do Brasil. Hoje tem Galo na Itatiaia, logo mais a partir de 6h05, abrindo a jornada esportiva com Caixa na Itatiaia, tem Bragantino e Atlético, Bragança Paulista, é pra lá que vamos. Cláudio Rezende está conosco, vai trazer detalhes desse Galo e você foi muito claro na sua manchete, Rezende. Filipão pode estar preparando surpresa para logo mais contra o vice-líder. Um abraço, boa tarde, Cláudio. Um abraço, boa tarde a você também, Cirilo, Ale Oliveira, Léo Figueiredo, quem nos acompanha no Rádio Esportes desta quarta-feira. O Felipão tá com aquela bala de prata, né? Para tentar mexer nesse Atlético que decepcionou e decepcionou feio no clássico do último domingo. Hoje aqui é parada torta. Vai ter que fazer algo que o Galo nunca conseguiu na história. Vencer o Bragantino na casa do adversário, no estádio Nabi Abichedi. Foram 8 jogos até aqui na história do confronto, mesmo antes do clube empresa, né? Porque o Bragantino hoje é Red Bull Bragantino e já está aí figurando alguns anos na Série A, com investimento, com um futebol muito profissional. Mas mesmo antes, naquela época do Bragantino, anos 90, 8 jogos, 8 empates. Que coisa, hein?
ninguém ganhou ainda no confronto jogando aqui no Nabia Bichedi. Que seja o Galo hoje, e o Felipão tá sim montando uma estratégia diferente, quem sabe, para colocar intensidade no Galo, para colocar velocidade no time, que faltou no clássico, principalmente no setor de criação. Nesse momento, Cirilo, 27 graus a temperatura. Bragança Paulista tem um tempo bem nublado, abafado, né? Ontem fez muito calor, com sol. Hoje já o tempo mais nublado, com possibilidade de chuva, hein? Hoje à tarde, não só em Bragança Paulista, mas em boa parte do estado de São Paulo. O Atlético está aqui no Hotel Bourbon. Atibaia é um hotel resort. Ficou muito famoso esse hotel por pré-temporadas de equipes. Vanderlei Luxemburgo mesmo trouxe vários times dele para esse hotel aqui. Outras equipes também fazendo pré-temporada. Tem uma facilidade que é próximo ao aeroporto de Guarulhos. O Atlético chegou ontem por volta de 9h30, 10 horas da noite. E a gente tem, quem está acompanhando na live, imagens da chegada do Atlético feitas pela Galo TV, oficial do clube, com a chegada dos atletas que treinaram à tarde, chegaram aqui e estão nesse momento no almoço. Como o hotel em Atibaia fica a cerca de 20 quilômetros do estádio, mas nada muito... tudo tranquilo, né? Pega a BR, pega a Fernão Dias, chega em 20 minutos, meia hora no Nabia Bichedi, dependendo do local da cidade mesmo. Quando você está na mesma cidade, também tem esse mesmo período aí de trajeto. Mas para eu rolar a bola para vocês aí, o que acontece no Atlético? Batalha, Felipão não estava errado. O Felipão teve sim a ideia de tirar ele no segundo tempo, mesmo quando colocou o Batalha no intervalo, porque o Batalha, ele fez exames de imagem e ele vai passar por uma artroscopia, que é uma pequena cirurgia no joelho. Então, o Batalha teve lesão no menisco, vai ficar fora de vários jogos agora do Galo, hein? E é um desfalque importante, o argentino Batalha. Então, o meio-campo não tem muita dúvida ali, a dupla de volantes, com o Otávio e também com o Alan Franco. Agora, não tem o Lemos, não tem o Zarate. No lugar do Lemos, pela apuração da Itatiaia, minha, do nosso colega Guilherme Souza, Pantufa, que é produtor da Itatiaia, é de que o Gemerson deve ter a oportunidade. Mesmo tendo feito o gol contra, o Felipão estaria disposto a escalar o Gemerson. E lá no ataque, nada de Pedrinho ou Pavon. Quem deve pintar é o Rubens. Rubens, que vem sendo pouco utilizado pelo Felipão, mas pelo jeito o Felipão gostou quando ele entrou contra o Palmeiras, fazendo a dobradinha com o Arana no segundo tempo. E pode ter essa surpresa, a principal dela seria o Rubens, na ponta esquerda, Cirilo. Ô, Cláudio, vamos fazer o seguinte, escala pra gente provável Galo aí, daqui a pouquinho tem debate. Já vamos trazer as percepções do Ale e do Léo Figueiredo sobre o jogo nesse primeiro tempo, de um modo geral, e no debate sobre as possíveis escolhas. Escala aí, como eu disse, Alfancieri, do goleiro ao ponto esquerda, Cláudio. Vamos lá. Everson, Saravia na lateral direita. A dupla de zaga deve ter o Bruno Fux com o Gemerson e na esquerda o Arana. Meio campo com o Otávio, Alan Franco, Igor Gomes. O Rubens jogando mais pelo lado esquerdo, deve ser a novidade, com Paulinho e Hulk. Logicamente que foi o time que a gente apurou que teria treinado. Se não tiver mudança aí de última hora, o Felipão não fizer algo diferente, seria esse o Galo para começar o jogo, viu, Cirilo? Pô, não tem o Zarate suspenso, não tem o Lemos, tem o Gemerson, né, tendo mais uma oportunidade na zaga, e tem o Rubens atuando numa função mais ofensiva no lado esquerdo do campo. Tá bom, já anotei tudo. Daqui a pouquinho o Ale e o Léo vão falar. Antes, Álvaro Damião também está ao vivaço conosco. Vai trazer detalhes desse Bragantino, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Sequência impressionante, né, Álvaro? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, um abraço para você, Cirilo, Cláudio Rezende, ouvintes do Rádio Esportes, 12h06. Uma sequência de 8 jogos sem perder. Fez 2-0 no Cuiabá, empatou com o Cruzeiro 0-0, ganhou do Grêmio 2-0, ganhou do América 2-0, ganhou do Palmeiras 2-1, empatou com o Atlético do Paraná por 1-1,
ganhou do Santos por 3-1 e vem de vitória. Venceu o Fluminense pelo placar de 1-0. O técnico Pedro Caixinha já tem a equipe praticamente definida para o jogo de hoje contra o Galo. O vice-líder do Campeonato Brasileiro, Bragantino. O time do Bragantino para jogar hoje contra o Galo, Cirilo: Cleiton, ex-goleiro do Atlético, Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba. Meio campo com Jadson, Eric Ramírez e Lucas Evangelista. O ataque com Vitinho, Matheus Gonçalves e ele, ex-Galo, Eduardo Sacha. É assim que vem o vice-líder do Campeonato Brasileiro, Cirilo. Valeu, Álvaro. Ale Oliveira, vamos lá. O que você espera desse Bragantino e Atlético? Lembrando, o Bragantino 52 pontos, vice-líder. O Atlético, o sétimo colocado, 43, um ponto a menos. Pensando aí no time que tá fechando o G6 no momento, que é o Grêmio. O que você espera do jogo, Ale? Um jogo mais confortável para o Felipão, né? Porque o Felipão, ele não gosta muito da bola, né? Ele não é muito chegado, não. E o Bragantino, até pelo momento que vive, né? 8 jogos sem perder, com a possibilidade da menor distância em muito tempo para o líder, né? 4 pontos. O Bragantino pode transformar uma distância que foi de 12 para 4 pontos, né? O Bragantino vai para cima, com muita velocidade, com jogadores de habilidade do meio para frente. Então o Bragantino vai para cima e o Atlético vai jogar como tem jogado, inclusive no segundo tempo contra o Cruzeiro, inclusive contra os reservas do Internacional, inclusive contra o Goiás fora de casa. Vai dar a bola para o adversário, vai marcar muito e vai tentar decidir a parada com lampejos ali do Hulk e do Paulinho. Lamento muito pro futebol e pro Atlético que ele não tenha entendido que o Pedrinho tem lugar nesse time. O Igor Gomes fez uma partida muito ruim e é sempre que acontece isso, quando ele tem que ser protagonista, quando ele tem que ser o principal criador do time, ele não tem essa característica, não entendo até quem observa que ele possa ter. É um cara de toque de lado e movimento, mas talvez para um adversário como o de hoje tenha algum sentido, porque o Atlético vai ficar menos com a bola. Agora, o Rubens, que é bom jogador, gosto do Rubens, viu? Poderia até entrar no meio campo, na minha opinião. Eu acho que ele não tá jogando mais, até porque a gente nem vê ele jogando direito depois que o Filipão chegou, do que o Pedrinho. Então o Pedrinho teria que jogar ou no Rubens ou no Igor Gomes, mas teria que jogar. Porque senão, o que acontece, Cirilo? A bola não chega com qualidade nem pro Paulinho, nem pro Hulk. Até pensando com a cabeça do Filipão. Marca, rouba e mete nos dois para decidir. Mas quem que vai tocar essa bola? Quem que vai fazer essa ligação? Então, acho que o Pedrinho deveria ser titular. Torço para que isso aconteça. Ô, Léo Figueiredo, o que você espera do jogo de hoje, hein, Léo? Ô, Cirilo, uma coisa bem parecida aí com o Alê. Eu tenho muito medo do Galo ficar encaixotado lá em Bragança. Como o Internacional encaixotou o Atlético, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Como disse bem o Alê, não adianta nada o Atlético se defender bem, e se defender bem é importante. Se tem uma coisa que o Atlético faz bem, é se defender. Isso é o lado bom de se ter o Filipão. O problema é que muitas vezes o Galo não sabe o que fazer com a bola quando recupera. Porque ou ele, quando tinha o Pavão jogando aberto e o Paulinho, um de um lado do outro, voltavam tanto que quando recuperava a bola, ficava o Hulk a 30, 40 metros lá na frente sozinho. E chutando para ver se alguma coisa acontece. Nessa formação hoje, para jogar contra um adversário que fica com a bola, para que você jogue em contra-ataque, cara, é o básico, do beabá do futebol, do escolinha. Se você joga em contra-ataque, você precisa ter velocidade. O Galo não tem. O Atlético não tem ponta. Já alguém para lançar, para correr. Então ele vai tentar isso com o Rubens. Mas nem o Rubens é esse cara de tanta velocidade. E se você não tem esse cara de velocidade, você tem que fazer o quê? Jogar de outra maneira e ter mais qualidade para fazer essa bola chegar lá na frente. A qualidade passa por quem? Pelo Pedrinho, por exemplo. Mas não. Então o Galo vai ser muita marcação, muita correria e torcendo pro Hulk, pro Paulinho decidirem lá na frente. Cláudio, você volta já no segundo tempo do Galo, beleza, Cláudio? Combinado, Cirilo, e eu vou trazer daqui a pouquinho as contas do Atlético, hein? O Atlético fazendo as contas como que internamente o Atlético trabalha com pontuação para chegar ao objetivo, a Copa Libertadores da América. Daqui a pouquinho mais detalhes do Atlético para esse jogo aqui contra o Bragantino. Cirilo. Combinado, Cláudio Rezende. Notícias do Atlético, Bragantino e Atlético. Jogo às 6h05, começando nossa transmissão. Cláudio Rezende está de volta, segundo tempo do Atlético. Alô, Cláudio.
Muito bem, Cirilo. Então vamos às contas do Atlético para chegar à Copa Libertadores, que é o objetivo nessas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. O número mágico seria 61 pontos na visão interna do clube. O Galo hoje tem 43, teria que fazer mais 18 pontos na reta final. O Atlético que fez 19 pontos nas últimas 10 rodadas, então teria que fazer aí uma pontuação parecida. É bom lembrarmos que o Galo até o Clássico tinha a melhor campanha entre todos os times nos últimos 10 jogos, então vai ter que fazer realmente uma pontuação importante para sonhar com vaga à Copa Libertadores da América. Se fizer 21 ou 22, já entra na briga pelo G4. Esta conta de 61 pontos do Galo é para atingir no mínimo G6 e aí teria que passar para as fases preliminares da Copa Libertadores da América. Para hoje, Cirilo, são 2 titulares do Atlético pendurados. O próximo jogo do Galo é contra o Fluminense. Na verdade, o Galo vai fazer depois 2 jogos em casa, na Arena MRV. Enfrenta o Bragantino hoje, depois é o Fluminense sábado, 9 da noite. E, na sequência, semana que vem, é o Fortaleza também jogando em Belo Horizonte. Os 2 titulares pendurados, zagueiro Bruno Fux e o volante Alan Franco. Batalha vai ficar fora de alguns jogos, vai passar por uma artroscopia, que é uma pequena cirurgia no joelho. Então fica fora aí o Batalha, que é um dos pilares desse time do Atlético na atual temporada. A data ainda será marcada da artroscopia do jogador. E o Galo que soube ontem de forma oficial, Cirilo, que o jogo contra o América, no dia 4 de novembro, ele será mesmo no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O América vendeu o jogo, para um grupo de empresários, o Atlético é visitante. Nesse caso, no mínimo, o Galo vai ter voo fretado, ida e volta e hospedagem na cidade de Uberlândia, Cirilo. Valeu, Cláudio. Seguimos acompanhando, evidentemente, essa situação. O Atlético já jogou lá esse ano, como visitante também no clássico contra a equipe do Cruzeiro. Rádio Esportes Debate, oferecimento TIM. Ale Oliveira. Oba. O Galo não tem Lemos. O Galo não tem também a presença do Zaratio. Você já disse quanto ao Rubens e você disse da sua preferência pelo Pedrinho. Mas quanto ao sistema defensivo, você escalaria o Gemerson como o Cláudio está esperando ou faria outra opção, Ale? Eu ia de Rabelo, que inclusive quando estava jogando, ele saiu por lesão, era o melhor dos zagueiros do Atlético, hein? Já que tem boas opções, o Fux e o Lemos assumiram a bronca e muito bem. Mas o Rabelo era o melhor de todos eles, acabou se lesionando, perdeu a posição, agora eu acho que ele deveria voltar. Às vezes, com todo respeito ao Felipão, que é um vencedor, é um cara que ganhou praticamente tudo, talvez aí um dos principais treinadores da história do futebol, Podia até sair uma eleição com relação a conquistas e tal, e evidentemente que a Copa do Mundo tem um peso muito diferente, Um dos principais ganhadores do futebol mundial, até porque a carreira dele tem 120 anos, Mas às vezes eu fico com a impressão que para ser titular é que nem a telecena, você ganha com mais ponto ou menos ponto. Gemerson tá com menos ponto, ganhou a posição. O Igor Gomes tá com menos. Pavon ficou quanto tempo aí com menos ponto? Então é mais ponto, o cara, o Hulk, o Paulinho, ou com menos ponto. E aí você entra como titular. Para mim, o Rabelo seria disparado a melhor opção. O Pavon me parece que perdeu espaço, tá errando tudo que tenta, Léo Figueiredo. Quanto à zaga, hein? Você faria a escolha pelo Rabelo? Tem o Heber também. Ou o Gemerson teria seu voto de confiança? Sobre o Pavon, Cirilo, é porque eu acho que o Pavon perdeu a vaga porque o Pavon vai jogar tênis, Ele precisa de um esporte individual. Porque ele quer fazer tudo sozinho. Então, o Pavon deu 3 chutes no gol no jogo contra o Cruzeiro, as piores opções, e ele continuava tentando e errando. A fase dele é muito ruim. Então, realmente não é momento para ele. Sobre Igor Rabelo e Gemerson, antes do gol contra, eu já era Igor Rabelo. Estando todos ali à disposição, o Igor Rabelo seria titular no meu time. Eu acho que ele é o melhor zagueiro do Atlético. Mas não tinha voltado, porque o Fux e o Lemos, como disse o Ale, eles vinham muito bem, encaixou, vinha funcionando. Mas não tem a menor dúvida que a pior escolha para o jogo de hoje é o Gemerson. E não tenho nada contra o Gemerson. Mas o Gemerson vinha mal tecnicamente, aí teve um episódio lá, bateu o carro lá de madrugada e tudo, tomou multa no clube, entrou, fez um gol contra no Clássico, um dos mais importantes da história,
E aí ele vai de titular no próximo jogo, sendo que você tem uma opção de um cara que joga mais bola que ele. É surreal, Filipão, colocar o Gemerson ao Igor Rabelo. Eu não acho que faça qualquer sentido o Gemerson ser titular hoje. Giro final do Atlético, Cláudio Rezende. O Galo que tenta esse feito inédito, vencer o Bragantino fora de casa, no estádio Nabi Abichedi. As equipes já se enfrentaram 8 vezes, 8 empates. Ninguém venceu até hoje. Provável Atlético para logo mais, com Everson, Saravia, Bruno Fux, Gemerson deve ser o escolhido. E na esquerda o Arana, meio campo com Otávio, Alan Franco e Igor Gomes. Rubens deve pintar como novidade. Na ponta esquerda, com Paulinho e Hulk, é com Caixa na Itatiaia. Galo e Bragantino, 7 da noite.